Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos no dia do Senhor em sua casa para nos alimentarmos de sua palavra e nos alimentarmos dele mesmo, pão de Deus para a vida do mundo. A segunda leitura de hoje, ela nos diz quem é Jesus. E quem é Jesus? Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Por ele foram feitas todas as coisas, as que existem no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, nos apresenta quem é Cristo. Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tomou forma humana e por isso se encarnou como um de nós para nos salvar. E o Evangelho nos diz o que Cristo fez por nós. Cristo colhe a oportunidade naquela pergunta feita por um mestre da lei, colhe a oportunidade para explicar o que ele, Cristo, veio fazer no mundo. Então eu gostaria de convidá-los agora para meditarmos
cada um desses passos que revelam o que Cristo fez por nós e, portanto, o que nós devemos fazer pelo outro, porque Cristo é o modelo, é o paradigma do amor verdadeiro. Amando o outro, nós devemos amá-los de acordo como Cristo nos amou. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que significa uma parábola. Uma parábola nada mais é do que uma comparação, nada mais é do que uma história que Cristo conta para nos tornar mais claro alguma outra realidade, para nos explicar de modo mais claro, quase que com uma imagem, um significado ainda mais profundo. E Cristo começa a sua parábola dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele, esse homem, caiu nas mãos de assaltantes que arrancaram tudo o que ele possuía, espancaram-no, deixaram-no quase como morto e foram embora. Quem é este homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é este homem que foi espancado? Quem é este homem que foi deixado quase como morto? Este homem é a humanidade. Deus criou a humanidade num estado de amizade com Ele mesmo. Criou a humanidade num estado de graça. Criou a humanidade, e nós lemos no livro do Gênesis, e a colocou num jardim para viver da presença de Deus. Porém, estes homens caíram nas mãos de assaltantes. Porém, a humanidade, pelo pecado original, caiu nas mãos de assaltantes, que roubaram tudo que tinha. Pelo demônio que enganou os nossos primeiros pais, toda a humanidade foi arrancada dela tudo o que ela tinha de mais nobre. Foi arrancada da humanidade a sua consciência de ser filha de Deus. Foi arrancada da humanidade todas as graças que Deus havia concedido antes do pecado original, e foi deixada quase como morta. Antes de Cristo morrer na cruz e nos salvar, a humanidade estava espiritualmente morta, porque não tinha a graça de Deus, porque a filiação divina não estava presente na sua vida, porque entre a humanidade e Deus existia uma distância muito grande, intransponível. Assim, ficou a humanidade depois do pecado original, caída, sem nada do que possuía antes, quase como morta. E depois passam algumas pessoas próximas. Primeiro passa um sacerdote, depois um levita. Este sacerdote e este levita representam as tentativas dos seres humanos de se reconciliarem com Deus. Representam o Antigo Testamento, representa a lei de Moisés, representa o povo judeu que não é capaz de resgatar a humanidade. Todo culto que os seres humanos prestam a Deus não é capaz de salvá-los, até que o próprio Deus visita o seu povo e salva a humanidade. E depois passa um samaritano. Este samaritano chegou perto. Cristo é este samaritano que vem para perto da humanidade, tão perto que se transforma um de nós, tão perto da humanidade que se faz criança na noite de Natal, tão perto de nós, como diz o apóstolo, que viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, tão perto de nós que carregou sobre si mesmo nossas dores, nossas enfermidades,
tão perto de nós, que se fez um de nós para nos salvar. Cristo chega perto. Depois, sente compaixão. Essa palavra compaixão é uma palavra muito bonita, até mesmo em língua portuguesa. Compaixão significa sentir em si a dor do outro. Cristo assumiu de tal modo a natureza humana que ele sentiu em si mesmo a nossa dor, sentiu em si mesmo as nossas dificuldades e por isso nos salva. Sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativos, derramando óleo e vinho. Este óleo e vinho é o modo como Cristo nos cura. Cristo nos cura através dos sacramentos. Por isso que nos sacramentos nós usamos óleo, nós usamos vinho. Daqui a pouco, no final da Santa Missa, um irmão nosso será batizado e será ungido com o óleo em seu peito para representar esta cura de Deus que vem até a humanidade para nos salvar. Depois leva a uma pensão e diz algo interessante naquela hospedagem: toma conta dele, quando eu voltar, te pagarei o que tiveres gasto a mais. Esta pensão, esta hospedagem é a igreja. Cristo deixou a igreja para continuar o processo de cura da humanidade ferida pelo pecado. Papa Francisco tem uma expressão muito bonita que explica um pouco o que é a igreja. Ele diz: a igreja é um hospital de campanha. Talvez antes da Covid nós sequer soubéssemos bem o que significa um hospital de campanha. Hoje nós sabemos melhor. O hospital de campanha é um hospital aberto no meio de uma guerra para curar os feridos. A igreja é esse hospital de campanha aberto por Deus no meio da batalha do mundo. O velho Jó escreveu: não é a vida do ser humano sobre a terra uma batalha? Pois no meio dessa batalha, Cristo nos deixa nas mãos desta hospedagem que é a igreja. Nos deixa neste hospital de campanha para que ela continue o processo iniciado por Jesus. Na igreja, nós precisamos nos reconhecer doentes para poder deixar que o divino médico venha até nós. Porque ele mesmo disse, quando chamou para ser apóstolo Levi, Mateus, ele explicou àquelas pessoas que o estavam um pouco chateadas, como é que Jesus come com pecadores? E ele disse: não são os sãos que necessitam de médicos, mas os enfermos e os doentes. Para estes, para nós, é que Cristo veio como médico e deixa a sua igreja para nos ajudar na cura. E como a igreja nos cura? Em primeiro lugar, eu já acenei, por meio dos sacramentos. Cada um dos 7 sacramentos, eles curam uma parte da nossa alma que foi ferida pelo pecado original. Cada um dos 7 sacramentos curam a nós que fomos roubados em nossa dignidade de filhos de Deus, que fomos espancados pelo pecado original, que fomos largados e deixados quase como mortos. Cada um dos 7 sacramentos. Como está a nossa vida sacramental? Como está a nossa confissão? Como está o modo como nós recebemos a Santa Comunhão? Como está o meu matrimônio? Como está o meu sacerdócio? E assim sucessivamente. Nós, como cristãos, queridos amigos, precisamos avaliar a nossa vida sacramental para deixarmos que Cristo nos cure. E como é bom que
que nossa paróquia está trabalhando tanto durante este ano para realizarmos os casamentos comunitários, que será a oportunidade de Deus derramar óleo nas feridas, derramar vinho nas feridas de tantas famílias que estão distantes de Deus, porque não possuem os sacramentos. E assim Cristo vai nos curando. Porém, o Evangelho termina com uma frase que pelo menos deveria nos deixar preocupados. Vai e faze a mesma coisa. Ora, se por um lado nós devemos nos reconhecer como esta humanidade ferida, que Cristo vem a nós para nos salvar, nos resgatar e nos deixar nas mãos da igreja para que a igreja cuide de nós, por outro lado, nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos ser esse bom samaritano na vida do irmão e da irmã, para curar suas feridas, não para machucar as feridas dos outros, mas para levar até essas feridas o amor e a misericórdia de Deus. Para nós não sermos como este levita e como este sacerdote que, passando diante daquela pessoa caída ao chão, olhou para o outro lado, mas que sejamos como o bom samaritano, que se curva sobre as necessidades do outro e é capaz de sentir compaixão, ou seja, sentir a dor do outro doendo em si mesmo, para aí derramar óleo, derramar vinho nas feridas, curá-las e ajudá-los a reerguer-se do estado que estavam caindo. Essa é a missão do cristão, reconhecer-se alvo da misericórdia de Deus, saber que Deus se curva sobre mim, me cura, me ergue e, portanto, ao mesmo tempo, ser misericórdia na vida do outro. Para concluir, amados irmãos e irmãs, isso ficou muito claro na cura da sogra de Pedro. Se vocês lembram, Jesus vai à casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro doente, os apóstolos dizem: Senhor, ela está doente. Jesus vai, inclina-se sobre ela, é o mesmo gesto do samaritano, inclina-se sobre ela, a cura, e depois diz o evangelista, e ela imediatamente começou a servi-los. A vida cristã é esta moeda com duas faces, ser curado para curar o outro. Cada um nessa Santa Missa se coloque à disposição de Deus para curar os irmãos feridos, para curar os irmãos que necessitam de nossa ajuda, que às vezes é uma Ave Maria que eu rezo pelo outro e já é cura de Deus da vida do outro, já é misericórdia de Deus na vida dele. Às vezes é a capacidade de ouvir a necessidade do outro, às vezes é dividir com o outro o que Deus me deu, mas sempre e em todos os casos, a misericórdia de Deus nos leva a nos inclinar em relação ao outro para, sentindo em nós suas dificuldades, podermos ser instrumentos de Deus na vida do outro. Que esta semana nós coloquemos isso em prática, que saiamos daqui com esta frase ardendo no nosso coração: vai e faze a mesma coisa. Creio em Deus Pai,